De todas essas características que eu trouxe aqui, obviamente, a própria diminuição da extração de petróleo ao longo do governo Chaves e depois intensificada no governo Maduro, é porque muito provavelmente esse dinheiro estava sendo desviado para outros lugares. Muito bom, né? Ou seja, democracia zero, longe deles. Nada. Eu vou devolver para o professor antes da gente ir para a primeira pergunta aí dos nossos colegas, professor. Onde entra nesse processo que o senhor estudou de destruição do país, o Foro de São Paulo, que o Segre acabou de dizer que teve uma aula imersiva ali, depois foi expulso, né? Mas teve a oportunidade de ter uma aula imersiva lá. Dentro de todas essas características que eu trouxe aqui, obviamente, a própria diminuição da extração de petróleo ao longo do governo Chaves e depois intensificada no governo Maduro, é porque muito provavelmente esse dinheiro estava sendo desviado para outros lugares. Sim. Como é que funcionou isso com o Foro de São Paulo lá, professor? Olha, é fantástica essa questão. Eu vou te dizer, você lembra quando eu falei do fascismo? Sim. Fascismo é um graveto sozinho é fraco, um feixe, facho de gravetos amarrados é forte. Por que eu trouxe de novo o fascismo? E essa é uma das razões pelas quais mostra que o fascismo e as suas vertentes, eles são modos da esquerda e modos de fazer um processo revolucionário. Por qual razão? O Foro de São Paulo, ele se insere em todo um desenvolvimento de metodologias, estratégias estáticas para a tomada de poder e a implantar a revolução. Vamos pegar o método soviético, russo. Como que era? Houve primeiro a ideia de que o proletariado da cidade toma o poder e toma o governo. A partir daí ele governa, impondo a sua doutrina e controlando ou extinguindo a oposição. E tem uma diferença, a única diferença que tem naquilo que se diz assim, ditadura de esquerda, ou que vamos imaginar ditadura à direita, que não existe ditadura à direita, mas vamos imaginar que seja, é que a direita identifica o inimigo, persegue o inimigo, prende o inimigo, tortura o inimigo e mata o inimigo. A esquerda identifica o inimigo, persegue o inimigo, prende o inimigo, tortura o inimigo, mata o inimigo, mas depois ele mata a mãe, o pai, toda a família, todos os amigos, todos os agregados e todos aqueles que podem de alguma forma servir de apoio para aqueles que foram mortos. Essa é a diferença, em termos de eficiência e eficácia. É só isso. Mas voltando para cá, a União Soviética, eles fizeram, a ideia deles era, pelo proletariado, que é o trabalhador da indústria urbana, ele assume, toma o governo, ocupa o Estado, apaga a oposição, e aí havia uma discussão. Se o papel dele seria proliferar a revolução ou esperar o processo revolucionário em outros países, ou a tese que acabou vencendo, que foi a tese do Bukharin, apropriada pelo Stalin, dizer não, socialismo no único país. Como é que a gente faz isso? Implanta o modelo socialista pela metodologia soviética e esse Estado vai conquistar todos os outros. Razão pela qual eles passaram a fazer infiltrações para ter golpes de Estados e botar, se necessário fosse, o exército soviético ali. Essa é a razão, pessoal, porque no período de 64 até 85 havia tantos quartéis espalhados pelas cidades do Brasil. Porque se sabia que uma das táticas daquele modelo socialista era fazer a revolução interna e havia recursos suficientes e treinamento de revolucionários para que eles tomassem o poder nas cidades. Essa é a razão pela qual o inimigo interno era o que foi chamado de quinta coluna, algumas coisas falaram de várias formas. Essa é uma tática. Havia a tática, por exemplo, maoísta, que acabou tendo vigência pelo pessoal que foi para o Araguaia. Qual era a jogada? Ao invés da gente tomar o poder, vamos estimular a guerra civil e na guerra civil a gente toma o poder já resolvendo o problema social inteiro. Isso é apenas uma outra estratégia. Aí eles começaram a entender aquilo que o Gramsci falava. O que o Gramsci dizia? Antes de ser classe dirigente ou fazer o processo revolucionário, como é dito, vamos ser classe dominante. O que é a classe dominante? Nós vamos simplesmente tomar os corações e mente, fazer com que todos pensem de acordo com a nossa doutrina. Assim nós nos tornaremos classes dominantes. Tanto que a lógica do Gramsci existe uma coisa que se chama bloco histórico. O que é bloco histórico? Bloco histórico é um determinado momento da história em que tem um modo de produção, que no caso era o capitalista, mas que produzia um regime específico que fez um tipo de exploração que pode gerar um tipo de ação revolucionária. E a ação revolucionária não vai se dar para a tomada do poder do Estado, mas vai se dar pela cultura tomando a cabeça de todos. Essa foi a jogada do Gramsci. Uma outra metodologia. Eles incorporaram o Gramsci e passaram a aplicar o Gramsci.
Quando o Lula assumiu o poder, eles pensaram uma metodologia internacionalista que não correspondia nem ao que o Mao fazia, nem ao que o Stalin fazia, mas mais próximo do que estava apresentado pelo Gramsci. Como que nós vamos fazer? Uma frente internacional. E a nossa tática vai ser tomada de posição. Vamos apoiar todos aqueles que estão mais próximos de tomar o poder em determinados países. E lá tomando, a gente usa, apesar de serem internacionalistas, por serem internacionalistas, são contra a soberania do Estado, ou a autonomia, ou o nacionalismo de determinadas regiões, a gente apoia, porque a partir daí vai ser um núcleo disseminador da mesma ideologia. E para isso nós vamos utilizar os recursos que aquele primeiro tiver para distribuir entre todos que estarão trabalhando nos seus países. Criou-se o Foro de São Paulo para decidir a estratégia tática que deveria ser. Ia finalizar dessa maneira. Então, metodologia. Essa é a essência, o senhor acabou de descrever para nós toda a metodologia essencial, ontológica do Foro de São Paulo. É apenas uma mudança de procedimentos estratégicos para a tomada do poder, em que eles entenderam que a guerra cultural apenas ela ia precisar de pontos básicos, baluartes para disseminar, inclusive com recursos, porque eles vão precisar de recursos de algum lugar. Ou eles vão assaltar banco, vão roubar as pessoas na rua, ou então vai ter um país que vai explorar o seu povo por um regime socialista que lá foi implantado, e esse vai dissipar ou disseminar os recursos para os demais. Cuba era importante nisso, por quê? Porque Cuba, apesar de já estar na decadência, porque foi em 90 que começou o Foro de São Paulo, até a queda da União Soviética, Cuba recebia bilhões de dólares para funcionar. E é o que Cuba fazia? Ela disseminava recursos para estimular os processos revolucionários, seja por método maoísta, seja por método stalinista, seja por aquilo que começou a vigir, vigir ou vigir? Acho que é vigir. Passou a vigir a partir da década de 90, implantando o gramscismo. Quando eles fazem essa disseminação de um processo, eles não imaginavam da possibilidade de ter surgido um cara que tomou conta de um país da maneira como o Hugo Chávez tomou. E o Hugo Chávez incorporou, inclusive, estando no Foro de São Paulo, exatamente o procedimento estratégico, metodológico e tática de distribuir dinheiro. Tanto que, olha como Chávez, ele foi esperto para destruir o seu povo. O Chávez pegou e disse assim: nós temos que socializar, estatizar tudo. Por isso, só que ele só te produz, é uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira que corresponde à realidade. O que a Venezuela produzia ou produz por excelência? Petróleo e míssil universo. Não tem mais nada. Quando você pega, existem empresas globalizadas na sua cadeia produtiva? Não. Mas o Chávez teve a seguinte esperteza. Teve o boom do petróleo. Tudo estava estatizado. Muito dinheiro. Ele passou a comprar todos os aliados da América Latina. Ele comprou em Honduras, ele comprou no Brasil, ele comprou na Argentina. A Argentina, os fundos argentinos, bilhões de dólares caíam lá para garantir o governo dos Kirchners. Sim. Bilhões caíam lá. E ele foi usando esses recursos para comprar aliados. Onde que está a malandragem e a esperteza dele? Mas já interrompendo porque não tem jeito. Então o que começa em Cuba passa para a Venezuela, ou seja, o financiamento que nasceu em Cuba, porque vinha da União Soviética. Só para contextualizar para a nossa audiência, Cuba recebia dinheiro externo, sim, né, da hoje extinta União Soviética, e depois, com o passar do tempo, com a própria quebra da União Soviética, se institui uma nova forma de financiamento do Foro de São Paulo, que é a Venezuela. A lógica do Foro de São Paulo, como o Segré bem falou, a lógica deles era exatamente fazer o financiamento, mas para isso precisavam ter núcleo. Eles nunca imaginaram que ia ter um núcleo tão forte, tão rico quanto a Venezuela, porque a Venezuela, independentemente de ter núcleos de pobreza que geraram angústias revolucionárias, ela era rica. E o boom do petróleo, quando o barril estava lá em cima, gerou tanto dinheiro que ele passou a espalhar a compra de aliados. Aí a jogada dele, aí a gente tem que tirar o chapéu. É uma frase que eu sempre uso. Entenda seu inimigo até o ponto de admirá-lo. No momento que você começar a admirar o teu inimigo, não é gostar dele, mas admirar pela sua esperteza e inteligência, você terá a capacidade de derrotá-lo. Onde foi a esperteza e a inteligência do Hugo Chávez?
Ele sabia que a Venezuela não tinha empresas globalizadas na sua cadeia produtiva, mas ele matou a charada de dizer o seguinte: eu vou comprar todo mundo, em todo lugar que eu for, haverá um governo de esquerda e eu vou continuar sendo apenas um produtor de petróleo. Eu serei o distribuidor de energia para todos esses caras. E eles vamos aproveitar aquilo que eles tiverem globalizado. O Brasil era foco do Chaves, porque as nossas indústrias já estavam globalizando as suas cadeias produtivas, nossas empresas. E ele falou: eu quero o Brasil na minha esfera de influência. Como é que eu vou garantir a solidez disso? Eu vi os mapas. Mapas de política externa do Chaves, que era de construção de oleodutos e gasodutos percorrendo toda a América do Sul, Latina. Saindo de Caracas, chegando no Rio Grande do Sul, chegando em determinados lugares do Rio Grande do Sul para a partir daí distribuir. E aí ele matou uma outra charada. Ora, mas o que vai me garantir, já que eu estou fazendo fornecimento, que todos ficarão presos à minha condução de liderança? Eles vamos investir nos organismos e como é que fala a unificação? Na unificação da América do Sul. Na unicidade. Foi ele que, em paralelo ao Foro de São Paulo, estimulou a criação da Unasul. Ótimo. O que a Unasul fez? Um parlamento, como se fosse um parlamento da ONU, mas com um poder que seria quase o poder da União Europeia, para determinar a condução. E ele disse: lá vai ter a doutrina do socialismo do século XXI, que é uma invenção minha. Eu vou estar botando o dinheiro da distribuição energética pela América do Sul para solidificar isso tudo, e eu vou conduzir, inclusive com a criação de um exército sul-americano. Ele vendeu a ideia de que todos os países da América do Sul iriam fazer uma política de defesa comum. Detalhe, anti-imperialismo. Não é nem uma política de defesa unificada, é uma política de defesa comum. A diferença entre o unificado é: você tem a tua, o secretário tem a dele, eu tenho a minha. Mas a gente chega a um acordo de pactos para ter uma ação caso um dos três seja invadido. A comum, não. Nós vamos sentar, vamos dizer qual é a política de defesa para os três, vamos pegar o dinheiro dos três para construir um exército que será dos três, e não o exército do Segredo, o exército do... Excelente, professor. Essa foi a charada que o Chaves matou, cara. Excelente. E aí ele fez apenas aquilo que era o que o Fórum de São Paulo começou. Ele passou a ser o centro distribuidor de dinheiro, mas ele foi além. Ele disse: eu quero ser o Napoleão dessa nova Europa que é aqui. Bom esse contexto, professor Segré, e você que está nos assistindo, nos acompanhando, pelo seguinte, né? O Chaves recebe a quarta economia do mundo. Oscilava, óbvio, como todos os países, oscilava entre a quarta e a quinta economia do planeta. Ele recebe a quarta economia do planeta. Como eu te disse aqui, extração a nível de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Imagina quanto gerava de dinheiro distribuído no país, como você mostrou, uma renda per capita acima de 12 mil dólares, per capita, ou seja, por cabeça, por habitante, acima de 12 mil dólares. Então, dá para entender como é que nasce o Foro de São Paulo em termos de financiamento. Começa lá em Cuba e, obviamente, é transferido, e aí aumenta demais o poder do chavismo, e que, em virtude da morte do Hugo Chávez, passa para Maduro, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas agora vamos ouvir. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal, e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.